Oi, esse é um vídeo para você que se sente pressionado em algumas situações, não só pressionado, mas ansioso também. Seja quando você vai falar com uma mulher que você gostou na rua, quando você vai falar em público ou alguém te confronta e tenta te diminuir. Eu vou te passar dicas práticas de linguagem corporal para você parecer extremamente calmo e confiante, mesmo que você não esteja no momento. Não esquece do like e se inscrever para me ajudar a continuar postando conteúdo por aqui toda semana. Isso vai me motivar demais, pode ter certeza. Não esqueça de anotar as dicas desse vídeo, eu vou falar os pontos chaves e eu quero que você anote o que você entendeu de cada um deles. De preferência com papel e caneta para você realmente salvar esse conteúdo no seu HD interno, na sua memória e não esquecer. Linguagem corporal aberta, esse é o primeiro passo que eu quero que você entenda. Eu vou te fazer uma pergunta: o que acontece quando você se sente nervoso? Quando você se sente ansioso, atacado, intimidado? A resposta é: você instintivamente fecha a sua linguagem corporal. E o que seria isso? É você cruzar os seus braços, colocar a mão no bolso ou ficar no canto da balada ou lugar que você esteja, ficar todo encolhido, escorado, sabe? Isso acontece porque quando nós nos sentimos atacados de alguma forma, nós tendemos a proteger as partes vitais do nosso corpo, que é pescoço, tronco e barriga, porque é aqui que estão os nossos órgãos vitais. Ou seja, é um instinto de defesa nosso. Sempre que a gente se sente ameaçado, por instinto de defesa, nós cruzamos os braços ou nos encolhemos com o intuito de querer proteger as nossas partes vitais do corpo. Pô, Vini, mas não tem ninguém me atacando, só tô conversando com aquela mulher ali. É, mas a sua mente, pela falta de costume, acaba considerando aquela uma situação de risco. E aí tudo isso de você querer fechar sua linguagem corporal acontece. O que você tem que fazer é justamente o contrário, é abrir a sua linguagem corporal, expondo justamente pescoço, tronco e barriga, expondo toda a parte da frente do seu corpo. Isso subcomunica para outra pessoa que você está calmo e confiante naquela situação, porque você está expondo seus pontos vitais. Logo, você demonstra que não está com medo de nada, então não importa o contexto do seu nervosismo, seja um confronto ou então uma espécie de nervosismo por falar em público ou falar com uma garota que você gosta. Abra a sua linguagem corporal, peito estufado que nem um balão, feche a escápula para deixar os seus ombros na posição correta automaticamente e as mãos sempre abertas, mostrando as palmas da mão quando você gesticula. Tente não cruzar os braços, apesar disso não ser exatamente uma regra, porque cruzar os braços pode ser muito positivo ao tentar passar seriedade ou superioridade, mas tem que usar com o contexto certo. E já falando sobre linguagem corporal aberta, eu quero te ensinar sobre as poses de poder, que como o próprio nome diz, são poses que você pode fazer com o seu corpo para parecer mais poderoso, uma pessoa com status ou valor maior. É tipo a sua mãe quando brigava com você na infância, que colocava a mão na cintura fazendo aquela clássica pose de Superman. Ela fazendo isso inconscientemente demonstrava autoridade, poder, e você ficava com medo dela ou sabia que a coisa tinha ficado feia pro seu lado. Essa pose de mão na cintura com o peito estufado principalmente, realmente da forma que o Superman faz, é uma pose de poder. Perceba que nessa pose você tá com os braços o mais aberto possível, o que acaba fazendo você ocupar mais espaço e estar com todas as partes vitais à mostra, sinalizando que além de você ser dominante, por ocupar muito espaço com seu corpo, você também não tem medo naquela situação, pois justamente está mostrando seus pontos vitais sem esconder. Então use e abuse das poses de poder, que são várias, e essa é uma delas. Tá, Vini, mas por que eu iria querer parecer maior com o meu corpo? Simples, porque parecendo maior você parece mais dominante, mais poderoso, você parece mais do que você realmente é. Alguns animais usam essa estratégia para mostrar dominância perante outros da mesma espécie e se estabelecerem como líderes, como os alfas, digamos assim. Os pavões fazem isso expandindo as suas penas, que eu não sei o nome, e os ursos fazem a mesma coisa ficando sobre duas patas para assustarem seu adversário. Se movimentar e falar devagar também é outra coisa que você deve fazer quando estiver se sentindo pressionado ou nervoso. É realmente desacelerar tudo e entender uma coisa: tudo que é mais lento é mais legal. O cara que se move rápido demais tem um aspecto de presa, e o cara que fala rápido demais dá a entender que ele tem algo a esconder ou que ele não quer ser visto, então ele fala o mais rápido possível para passar despercebido. Quando você se movimenta devagar, sem pressa, você
demonstra que tá tranquilo, tá calmo e passa aquele ar de homem de valor que aproveita e curte o momento, sabe? Na natureza, os predadores, como tigres e leões, se movimentam devagar, sem nenhum tipo de pressa. Eles fazem isso porque eles sabem que eles não são a presa, eles são os caçadores e ninguém vai os caçar. Já animais que são presas no mundo animal, como gazelas, se movimentam de forma mais rápida, brusca, como se estivessem sempre em sinal de alerta ou fugindo de alguma coisa, então se movimente lentamente assim como um predador. Isso passa tranquilidade e confiança, não fale rápido demais também, fale e gesticule de forma controlada. Quando alguém te perguntar alguma coisa, não precisa responder de forma afobada. Para, pensa, leva seu tempo e aí sim responde. Tom de voz neutro e olhar assertivo. O que eu quero dizer com isso é para você manter um tom de voz neutro quando você falar com essa pessoa ou enfrentar essa situação que tá te deixando nervoso. Quando você fica nervoso, você tende a puxar a sua voz mais pro agudo ou a falar mais baixo, então você precisa tomar consciência disso para sempre manter um tom de voz neutro entre o grave e o agudo. Mais ou menos um meio termo ali. Eu não quero que você fale assim, agudo, mas também não quero que você fale assim, grave. Porque grave demais fica estranho, tem que ser um meio termo. O olhar assertivo é você olhar nos olhos da pessoa. Contato visual é extremamente importante na comunicação e é essencial para você demonstrar para outra pessoa que você é um cara confiante e se coloca no mesmo nível que ela. Quando você não consegue olhar nos olhos, isso subcomunica uma certa insegurança, falta de confiança, e se você ainda não consegue olhar nos olhos das pessoas, tá tudo bem. Eu também não conseguia no começo. Eu lembro que eu falei para um amigo meu que era como se eu estivesse encarando na alma da pessoa. No começo era estranho demais, mas depois eu consegui acostumar, então vai tentando. Uma dica enquanto você treina é olhar para o meio dos olhos da pessoa. Assim você consegue manter uma espécie de contato visual, porque você tá olhando na linha dos olhos, mas não tem aquela pressão de olhar diretamente nos olhos da pessoa. Uma coisa importante é você deixar o seu contato visual assertivo. E o que seria isso? É você não olhar demais nos olhos das pessoas, pois isso pode ser considerado invasivo. Quando ela falar, você vai olhar nos olhos dela. Perfeito. Quando você falar, você também vai olhar nos olhos dela. Porém, de vez em quando a pessoa fazer alguma pergunta ou falar alguma coisa que te faça pensar ou refletir, você vai olhar para o lado enquanto pensa, para quebrar o contato visual e deixar a pessoa mais confortável. Isso é o que chamamos de quebra de contato, onde você usa algumas oportunidades da conversa para quebrar o contato visual de propósito e assim não invadir demais o espaço pessoal da pessoa. Mas sempre lembre de olhar nos olhos na maioria da conversa. Agora, para finalizar, eu queria falar sobre o princípio da não reatividade, e esse princípio serve para quando você for atacado, insultado ou quando alguma mulher vier de joguinho emocional para cima de você. Os famosos cheat tests para testar sua autoconfiança. Enfim, esse princípio é aplicado em vários cenários. E para contextualizar essa explicação, eu vou deixar uma cena de Peaky Blinders passando, onde o Tommy vai fechar um acordo com o Wolf Solomons e o mesmo lança uma contraproposta absurda seguida de uma ameaça. Mas ao invés do Tommy ficar com uma cara de espantado e já subir o tom de voz pro agudo reclamando tipo, meu Deus, que acordo é esse? Dá uma olhada no que ele faz. Here, that 100% of your business goes to me. I see. What's there? Right. It's on just here, is it? Yeah. I see. That's funny. That is. Pois é, mesmo sob ameaça, ele se mantém calmo e não reage de maneira emocional. Ele demonstra que não foi afetado por aquilo. Não reatividade não é você não falar nada e só ficar calado olhando pra pessoa que nem pedra, mas sim você demonstrar que aquela provocação, aquele insulto ou ameaça não te afetou em nada, não surtiu efeito em você. A graça de uma provocação é ver a pessoa reagir, ficar brava ou visivelmente afetada. Quando você demonstra que aquilo não surtiu efeito em você quebra o insulto ou a provocação da pessoa. Existem várias formas de responder, porque mais uma vez você não precisa ficar calado. Pode responder de uma forma sarcástica, uma brincadeira, ou então diminuir o valor da pessoa de volta, já que ela tentou te diminuir o seu valor. Enfim, a chave é não reagir de forma emocional, não deixar as emoções afetarem a sua ação na hora. O Tommy já tinha um plano para aquela situação e por isso foi muito mais fácil ele se manter calmo, mas mesmo assim ele manteve
calmo e posturado. Levou seu tempo para responder e manteve o contato visual. Com isso tudo dito, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir até esse ponto. Eu espero que você tenha anotado e saia daqui com muito mais conhecimento do que entrou. Prazer te ter aqui comigo e eu espero você no próximo vídeo. Valeu!